Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou participante do programa PIBID pelo Instituto Federal Campus Birigui, onde eu curso licenciatura em Matemática, e hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a semelhança de figuras. A semelhança de figuras, como o próprio nome já diz, ela é a semelhança entre duas figuras. E aí existem alguns critérios para que essa semelhança seja verdadeira. Então, por exemplo, o primeiro critério são que os ângulos correspondentes das figuras devem ser iguais. O segundo é que os lados correspondentes das figuras devem ser proporcionais. E o terceiro é que a razão de semelhança entre os lados correspondentes devem ser iguais também. Então vamos lá para um exemplo. Aqui a gente tem o triângulo ABC e o triângulo DEF. E aí a gente vai avaliar se esses triângulos são ou não semelhantes. Então, por exemplo, o primeiro critério é que os ângulos devem ser iguais. E aqui a gente tem que o ângulo A é igual a 75 graus e o ângulo D, que é seu correspondente, também é igual a 75 graus. E o mesmo acontece com o ângulo B e o ângulo C. Então, o ângulo B tem 65, assim como o ângulo E, e o ângulo F tem 40, assim como o ângulo C. Então, os ângulos correspondentes são iguais. Então, nosso primeiro critério está ok. O segundo critério era que os lados devem ser proporcionais. Nesse caso aqui, a gente tem que o lado AB do triângulo ABC ele é 4, o lado AC é 6 e o lado BC é 8. E no triângulo DEF, a gente tem que o lado DE é 2, o lado DF é 3 e o lado EF é 4. O que a gente pode perceber nesses dois triângulos, nesses lados desses triângulos? A gente percebe que o lado AB ele é o dobro do lado DE, assim como o lado AC é o dobro do lado DF, assim como o lado BC é o dobro do lado EF. Ok? Então, isso significa que eles são proporcionais, ou seja, os lados correspondentes são o dobro dos outros, ok? Então, o nosso segundo critério está confirmado. O terceiro critério era que a razão de semelhança entre os lados fosse correspondente, fosse igual, que a razão de semelhança entre os lados correspondentes fossem iguais. E aí aqui a gente tem essa igualdade, porque a gente pegou aqui o lado AB sobre o lado BC e o lado DE sobre o lado EF. Pessoal, tem que ser os lados correspondentes, senão não vai funcionar, ok? Então, a gente tem aqui, o lado AB corresponde ao lado DE e o lado BC corresponde ao lado EF, ok? Podia ser com o lado AC e o lado DF também, sem problema algum, só precisavam ser correspondentes. E a gente tem aqui, que AB sobre BC é igual a 4 sobre 8 e DE sobre EF é igual a 2 sobre 4. Se a gente fatorar isso aqui, a gente chega em meio, ou seja, tanto o lado AB sobre BC quanto o lado DE sobre EF vale a meio, corresponde a meio. Então, se os nossos três critérios estão ok, significam que esses triângulos eles são semelhantes, ok? E aí eu trouxe um exemplo de um exercício que cai bastante, que é quando ele nos dá duas figuras correspondentes, e ele diz que são semelhantes, e pede para a gente encontrar determinado lado dessa figura. Então aqui a gente tem um trapézio e o exercício ele nos diz que esses trapézios são semelhantes e ele quer saber o x, que é esse lado aqui. Então, se nós sabemos que os trapézios são semelhantes, nós podemos usar a razão entre os lados correspondentes para descobrir nosso x. Então aqui, nós vamos fazer que 3 sobre 5, que é o nosso lado 3 aqui do trapézio menor, sobre o lado 5 do nosso trapézio menor, igual, ele tem que ser igual porque o trapézio é semelhante, os trapézios são semelhantes, então a gente vai fazer aqui os lados correspondentes. Então, lado correspondente de 3, 7,5. Então, 7,5 sobre x, então x corresponde a 5 aqui, ok? Sempre os lados correspondentes, pessoal. Então, a gente tem aqui, fazendo a regra de 3, que 5,7,5 igual a 3x. Então, a gente tem aqui, que x vai ser igual, porque 5 vezes 7,5 é igual a 37,5 sobre 3 para descobrir nosso x. Então, a gente vai ter aqui, que o nosso x, ele corresponde a 12,5, ok? Pessoal, esse tipo de exercício ele cai bastante, seja com trapézio, seja com triângulo, seja com losango, enfim. Então, ele é um exercício importante, então eu
quis trazer para vocês terem uma noção de como essa semelhança de figuras aparece nos exercícios, ok? Por hoje é só, e se vocês tiverem quaisquer dúvidas, deixem aqui nos comentários que a gente vai responder, ok? Até a próxima, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque sempre vai ter resolução de exercícios e explicações para vocês, ok? Até, pessoal!